eu resolvi fazer um vídeo de convencimento, né? Discussão e convencimento. Para que ler essa série incrível do Ken Follett, que eu comecei a ler buscando conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial, e quando eu me dei conta, poxa, eu não sabia, não tem nada sobre a Primeira Guerra Mundial. Fui correr atrás e foi quando, há 2 anos, em 2017, eu cheguei no Queda de Gigantes, do Ken Follett. Eu já conhecia o escritor por conta do Pilares da Terra, que eu não li, mas ele já era bem... Ele fez muita fama por conta disso. Mas esse livro, que é o primeiro livro de uma trilogia chamada Trilogia do Século, que é o Queda de Gigantes, ele era um livro muito vendido, assim, muito exposto em livrarias, e eu me lembro de ver muito ele na época lá de 2010, quando eu viajei assim pro exterior, pra Europa, assim, eu via esse livro em todas as livrarias que eu passava, sabe? E eu ficava bem curioso, quem é esse cara? E eu li Queda de Gigantes até naquela época que eu tava começando a ler Calhamaços, rompendo o medo dos calhamaços. Até tem vídeo que eu comento como é que foi ler esse livro aqui. A escolha foi excelente, até por conta das razões que a gente vai comentar mais desse livro, por conta da escrita do autor. É realmente grosso o livro? Mas é uma leitura bem... Que provavelmente ela vai passar de um jeito bem fácil. E eu agora peguei, porque eu sou meio assim com as séries, eu às vezes não tenho essa coisa de ir emendando uma série na outra, e foi agora que eu peguei o Inverno no Mundo, que é o segundo dessa trilogia, do mesmo escritor, e eu me apaixonei ainda mais. Se eu tive um apaixonamento no primeiro, o segundo eu voltei, assim, aquela nostalgia do primeiro, e ainda trouxe elementos assim espetaculares para mim. Aí eu falei assim, eu vou voltar para falar mais do primeiro livro também. E o terceiro, só para mostrar aqui para vocês, é o Eternidade por um Fio, dessa trilogia. Bem, o plot de Queda de Gigante dos outros livros, sobre a Primeira Guerra Mundial, tem o Queda de Gigantes. Os próximos já vai ser, ao decorrer da história, o Inverno no Mundo já vai ser a Segunda Guerra Mundial, a Eternidade por um Fio, eu ainda não sei o ponto histórico que ele tá, mas o plot desse escritor ele vai pegar, ele faz uma pesquisa histórica estupenda aqui, e ele vai botar de pano de fundo, mas o que ele quer contar, na verdade ele quer contar a história que ele pesquisou, e ele quer pegar personagens fictícios, personagens que não existiram, e fazer a gente se envolver com a trajetória de pessoas comuns no meio do pano de fundo histórico aqui. Então, no caso da Primeira Guerra Mundial, ele vai escolher, nesse segundo também tá assim, tá 5 países, que são os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia e uma parte da Inglaterra lá, que é a parte galesa, assim, do país de Gales, tá? Então, no final das contas, são até 4. E só que, assim, as sagas são dessas 5 famílias, né? Uma inglesa de classe mais alta, de nobreza, os galeses, que vão representar aí os mineradores, tem alemães, um núcleo na Alemanha, tem um núcleo na Rússia. A gente vai poder ver a Rússia nos 2 aspectos, os aspectos de pessoas pobres e comuns, e no aspecto também dos czares na época da Revolução Russa. Teremos Revolução Russa aqui para quem gosta. E a gente vai lá para os Estados Unidos também, para aquele governo do presidente Wilson. E isso tudo acompanhando assim passo a passo como é que se deu a Primeira Guerra Mundial. E terminamos com o fechamento de algumas histórias aqui, e um pontapé pro próximo, que para quem ama a Segunda Guerra Mundial de paixão, eu acho muito bacana entender a primeira, porque foi na primeira que acarretou na segunda. A primeira, como que a primeira ela se dá, a Primeira Guerra, ela se dá por motivos assim, por ausência de negociações, por motivos que não são eminentes de uma guerra, e o negócio cresce de um jeito por incompetência política. E essa incompetência política que a gente já vê aqui em Queda de Gigantes, já bota o motivo número 1, que é interessante ler. Esses motivos políticos a gente vai perceber muitos deles presentes hoje na nossa vida atual contemporânea, mas especialmente acho que para os governos ocidentais. Segundo ponto, Ken Follett, ele
ele tem um processo de construção de personagens espetacular, porque ele bota eles em situações pessoais e que a gente vê no ponto de vista daquela estrutura de classes, a repercussão da história que está lá atrás. Então ele vai pegar, a gente vai poder ter uma visão diversificada, mineradores e aristocracia. A gente vai ter diplomatas, assim, pessoas que trabalham na embaixada, mulheres, homens, crianças. Então ele vai pegar esse ponto de vistas assim bem diversos. Olha o número 3, assim, para quê? Porque ele vai pegar também, juntar esses personagens fictícios a personagens reais. E quando os personagens reais aparecem em Queda de Gigantes, a gente fica assim, de um jeito que ele faz pra gente até ficar na dúvida se os personagens fictícios são fictícios realmente. Do jeito maravilhoso que ele cria isso. Ele não joga os personagens reais de um jeito assim, ó, ele só tá querendo contar a história. Aqui é a história e aqui é a ficção. A gente fica um pouco na dúvida por conta do jeito que ele coloca num jeito romanceado, trazendo o personagem também histórico de um jeito palpável, que é alguma coisa na história que a gente já estudou, a gente vai lembrar. Quem curte história vai poder acompanhar pontos assim como o assassinato lá do Ferdinando, a incoerência, a intransigência de políticos com orgulho, emanando uma guerra absurda. A própria guerra, é interessante, eu acho, que perceber a questão das trincheiras, a vida nas trincheiras, como era o soldado indo para a Primeira Guerra Mundial, o descaso que muitos governos, especialmente os russos e os ingleses, trataram seus soldados, o passo a passo da vida deles e a incompetência dos líderes, que na hora H não se misturavam com os soldados, não. Mas acho que isso sempre acontece. Aquele negócio lá de Ned Stark, da Guerra dos Tronos, a gente vai ter algumas associações aqui com certeza. O Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, a gente, acho que um prato cheio para acompanhar a Revolução Russa, e ele introduz os personagens do Trotsky e do Lenin, e olha um ponto assim da tecnologia sendo aplicada da forma mais desumana possível. A tecnologia dos novos lança-chamas, em que a utilização desses objetos não era de maneira nenhuma feito um treinamento com as pessoas que iam utilizar esses objetos, essas máquinas novas. A Primeira Guerra, ela tem muito a nos ensinar. Eu acredito que ela tenha, acho que para os dias atuais, até uma relevância igual ou até maior que a Segunda Guerra. O que eu mais gostei de aprender nesse livro, a participação dos Estados Unidos, ela foi tão estratégica assim, porque os Estados Unidos, eles estavam, acho que eles ganharam muito com isso tudo, né? Eles estavam assim numa posição que dava para agir em determinado momento, e a gente vê a questão da justiça e dos interesses aqui, porque a postura deles já era clara desde quase o princípio da Primeira Guerra Mundial, mas eles demoram para agir por interesses próprios, né, questões políticas aí, e quando eles agem de um jeito assim, acho que para pôr fim, porque eles têm interesse de pôr fim nisso tudo também, eles agem de um jeito bem efetivo. E o melhor de tudo isso é que quando eles vão agir e que termina, a gente vê que não termina. Não tem como terminar. A guerra termina, mas as consequências, né? Não existe paz depois de uma guerra. Essa coisa de que, poxa, que legal, terminou a guerra. Terminou a guerra, mas existe uma outra guerra. A guerra de se recompor, e isso dentro dos núcleos dessas vidas destruídas, dessas famílias, em que se recompor se torna uma nova guerra. E a gente que vê isso tudo de longe, acho que o melhor do Ken Follett é que a gente vê as coisas acontecendo no campo privado. Ele amplia por social também, né, para coisa do geral. É porque o geral, ele mostra pra gente uma coisa que muita gente já sabe.
A gente sabe que vai acontecer a guerra, a gente sabe que aquilo ali vai dar ruim, vai dar muito ruim. Mas no campo do privado, ele coloca as pessoas ali com interesses tão idiotas e com discussões que a gente já sabe que não vai dar certo. E eu acho que é isso que traz o envolvimento maior aqui nessa história. Na melhor parte desses assuntos que o Ken Follett escolheu tratar, eu destaco o feminismo, porque começa aqui o movimento sufragista, ele já começa no início da história e ele tem assim vai se ampliando no decorrer aí da Primeira Guerra, especialmente porque as mulheres, elas ficavam sem notícias dos maridos, dos pais, dos irmãos. Elas percebiam que a parte de imprensa, a parte jornalística estava muito deficitária, estava muito manipulada, e além de lutar pelos direitos dela, elas se consolidam, claro que vão ser punidas por conta disso, mas elas consolidam como verdadeiras jornalistas, como verdadeiras pessoas que, por elas terem o interesse de saber o que estava se passando fora das cidades que elas estavam, que não tinham batalhas, elas acabam trazendo informações importantes até que ajudam a determinar decisões durante a Primeira Guerra. Essa participação das mulheres aqui com personagens assim que a gente vai se apaixonando, e é inevitável não tomar partido, ainda que os personagens do Ken Follett eles estejam até definidos assim que são bons, que vão se tornar maus. A gente percebe alguns personagens que vão ter uma trajetória que vai culminar na maldade, em serem personagens ruins. O Ken Follett ele não se preocupa em trazer um final Disney, de que, olha, vai terminar esse personagem ruim, apesar dele, sei lá, perder a guerra, ele vai terminar mal. Não, no final das contas, os ricos não sofrem como os pobres vão ficar sofrendo o tempo todo, mas ele traz também aquela coisa de não ser realista sem ser dramático excessivamente. Sem dúvida, Ken Follett é um mestre em contar histórias, porque ele traz uma linguagem fácil, ele traz um enredo dinâmico, traz boa construção de personagens, e você junta tudo isso e a gente começa a ler e não consegue mais parar. A gente pensa que o livro é grosso, mas quando a gente vê, a gente já avançou e nem percebeu que avançou na história. Ele traz o detalhe histórico, a profundidade que a gente espera também de um romance histórico, sem ficar chato, apesar de eu ter tido uma dificuldade que eu acho que é muito pessoal por conta das batalhas, das tramitações aí de guerra, que eu tenho quase todos os livros que eu leio com narrações muito extensas de guerra, de batalha, de estratégia, de que vai pra lá, vai pra cá, toma o território X, toma o território Y. Inclusive, às vezes a gente fica meio um pouco perdido porque os territórios não são tão iguais ao mapa da Europa de hoje. Mas enfim, então isso tudo para alguns leitores pode ficar um pouco confuso, ficou um pouco para mim, mas ainda assim isso tudo dá uma certa... eu tive uma certa dificuldade com relação a isso, mas que eu tenho em todas as histórias, então acho que não foi por conta do autor, não. E fica a dica de você entrar nesse mundo aqui. Me conta aqui se vocês já leram A Queda de Gigantes. Ele vai fazer a gente mergulhar numa história bem deliciosa, que vai misturar assim, um entretenimento por conta do envolvimento com esses personagens, da trajetória deles. A gente vai torcer por eles, a gente vai odiá-los, e a gente termina também com um sentimento, por se tratar do período que se trata da Primeira Guerra, a gente vai terminar com aquele sentimento de indignação, e a gente vai poder também conversar, sair por aí conversando e pensando e associando os temas aqui tratados com muitos da nossa vida individual. A Primeira Guerra, ela traz uma coisa mais ampla do que o extermínio de pessoas específicas. Ele traz um panorama assim mais político, bem interessante pra gente debater. Me conta aí, vocês conhecem outras histórias que se passam na Primeira Guerra Mundial?